Vamos dar início a mais uma reunião do nosso grupo do Observatório Constitucional. Hoje vai ser a nossa reunião do grupo de leitura, né, sobre as teorias da justiça. Né, estamos fazendo neste ano uma homenagem importante às teorias da justiça, especialmente a teoria da justiça do John Rawls, né, que é uma obra de 1971, está fazendo 50 anos, e nós trouxemos aqui como convidado especial para essa reunião do nosso grupo de estudo o professor Dr. Fábio Portela, que é conhecido, né, por ser um especialista em John Rawls. Inclusive, Fábio, vou te confessar que você é uma das pessoas que eu conheço e que mais entendem da teoria da justiça, do John Rawls. A gente tem uma trajetória em comum, né, lá na Universidade de Brasília, e, de fato, inclusive, quando algumas pessoas ficaram sabendo, quando você, né, foi convidado a participar dessa reunião, entraram em contato comigo justamente para dizer, eu quero participar, o Fábio é um craque em Rawls e ele vai, né, de fato, fazer aí um debate brilhante com vocês. Eu acho que, inclusive, alguns já estão até aqui participando. Então, Fábio, é um grande prazer para nós ter a sua presença aqui. Eu faço, inclusive, menção à presença dos demais professores do nosso grupo, professor Rodrigo Calco, professor Fábio Quintas, professor Marcelo Castelli. Tá? Todos nós estamos muito honrados de ter a sua presença aqui. Tá? É um grande prazer. E eu espero, de fato, que a gente tenha aí, pelo menos, a próxima hora e meia aí de um grande debate sobre uma teoria que, de fato, ela influenciou todos nós, né, de alguma forma, ainda que indiretamente. Né, alguns chegaram a me dizer, mas eu não tive contato com John Rawls na minha formação. Teve, ainda que indiretamente. Né, o Fábio Portela está aqui para nos ensinar isso. Se alguém teve contato, por exemplo, com a teoria dos direitos do Ronald Dworkin, teve sim contato com a teoria da justiça do John Rawls, né? A teoria do direito do Ronald Dworkin, ela é toda baseada, pelo menos nos aspectos da teoria liberal dos direitos, na teoria deontológica dos direitos, baseada na teoria da justiça do John Rawls, né? Assim que o John Rawls publicou a sua famosa teoria da justiça em 1971, aqueles anos posteriores foram anos de uma completa revolução na academia, especialmente na academia política e jurídica. Todos os autores, todos os grandes filósofos do direito naquele momento foram impactados pela teoria da justiça. O Ronald Dworkin, que todos nós conhecemos, foi um deles. O Ronald Dworkin, a partir daquele momento, começa, né, a trabalhar toda a sua obra em cima daquela teoria deontológica da justiça e dos direitos do John Rawls. Então, veja, mesmo aqueles que não tiveram um contato direto com a obra do John Rawls na sua formação, sim, tem a teoria da justiça do John Rawls, de alguma forma, na sua vida acadêmica, na sua formação, por esses outros autores, né? Na década de 90, nós tivemos um impacto muito grande da teoria do direito do Habermas, né? Que até então vinha produzindo grandes obras na filosofia e na sociologia, e aquela obra, Faticidade e Validade, também estabelece todo um discurso crítico com a teoria da justiça do John Rawls, que tem um impacto enorme, tanto que depois se produz, né, o famoso debate Habermas-Rawls, 1995, que todos nós, de alguma forma, também fomos impactados. Né? Então, veja, toda a teoria do direito, e é por isso que eu digo, todo estudante de direito, de alguma forma, já teve contato com a teoria da justiça do John Rawls, porque ela, de alguma forma, é a base dos nossos estudos, especialmente no direito constitucional. Não tem como nós trabalharmos hoje a teoria dos direitos fundamentais, por exemplo, sem voltarmos à teoria do Rawls, especialmente, acho que a gente tem que debater muito sobre isso hoje, a crítica que se fez naquele momento ao utilitarismo, como uma doutrina ou como um pensamento filosófico inadequado para tratar a questão dos direitos fundamentais. Então, vejam, é uma importância imensa. Não é à toa que essa vai ser
a primeira de algumas reuniões que nós vamos fazer ao longo desse ano, já estamos programando aí as próximas, sobre esses 50 anos, essa importância e essa atualidade da teoria da justiça do John Rawls. Inclusive, nessa semana, eu não havia anunciado para vocês ainda, mas nessa semana eu tive contato com o próprio professor Roberto Gargarella, e provavelmente nós vamos fazer a nossa próxima reunião com a participação dele no dia 11 de junho. Então, já deixem mais ou menos aí pré-programado, dia 11 de junho, que é uma sexta-feira, às 5 horas da tarde, o professor Roberto Gargarella, que é um dos grandes especialistas também na obra do John Rawls, inclusive produziu esse livro, que é o livro que nós estamos estudando, né, no grupo de leitura. Ele estará conosco para explicar, especialmente, a importância hoje da obra do John Rawls. Vocês verem as repercussões práticas, né, que tem a obra do Rawls nos dias atuais. Outro dia o Supremo julgava aquele caso dos cultos religiosos, né, no contexto da pandemia, e os argumentos ali dos advogados, as sustentações orais, teve até um professor do IDP, que num desses grupos chegou a brincar, né, dizendo, em algum momento eu não sabia se eu estava assistindo a Rede Vida ou a TV Justiça, dados, né, os argumentos que se desenvolviam naquela matéria. Naquele momento, Fábio, eu lembrei do conceito, da concepção de razões públicas do John Rawls, né, que entra exatamente nesse aspecto. As cortes constitucionais, o nosso Supremo, são foros da razão pública. Que tipo de razões devem fazer parte daquela deliberação? Eu vejo até nisso, tem as suas repercussões, né? O John Rawls nos ensinou que os tribunais devem ser foros da razão pública. As razões públicas é que devem, de fato, fazer parte da deliberação. O que é uma razão pública? Então, vamos discutir isso ao longo dessas reuniões todas. Apesar de que esse conceito de razão pública não veio inicialmente na teoria da justiça, em 1971, mas veio só depois na obra Liberalismo Político, né, que já é no início da década de 90. Mas vejam, nós vamos ter aí, até o final do ano, uma série de reuniões para nós discutirmos a fundo essa teoria que, de fato, continua a fazer parte do nosso cotidiano do direito. Então, Fábio, eu vou te passar a palavra para você falar um pouco também sobre essa importância toda da teoria, como é que ela repercute nos dias atuais, o próprio papel que ela teve na sua formação, né? Eu sei que você, já há muito tempo, é um estudioso do Rawls, e é um liberal convicto, né? Especialmente na teoria dos direitos. Então, Fábio, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje, viu? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aqui ao convite do IDP, né, e até destacar a relevância desse conjunto de eventos a que o professor André Rufino se refere em torno da obra do John Rawls, que até, digamos, uns 15 anos atrás, era relativamente pouco estudado pelo meio acadêmico brasileiro, né? Até quando eu comecei a me interessar pelo autor, muitos professores questionavam, né? Mas, Fábio, por que Rawls, né? Tem tanta coisa mais interessante, tem tantos autores mais interessantes para a gente investigar, né? Mas, naquele momento ali, quando eu estava começando a fazer pesquisa, no início dos anos 2000 ainda, né? Quando a gente pensa já faz 20 anos, é um autor que captou imediatamente minha atenção, né? Mas eu gostaria inicialmente aqui de agradecer o convite do IDP, do professor André Rufino, do professor Fábio Quintas, dos professores Rodrigo Kaufmann, Marcelo Casseb, Fernando Miranda, todos que fazem parte, de algum modo, da minha trajetória acadêmica ou profissional, né? Já trabalhei com alguns deles, já estudei com outros, mas com todos mantive grandes debates, muitos dos quais, inclusive, a respeito da obra do Rawls, né? Eu gostaria de começar essa breve exposição sinalizando alguns elementos, alguns comentários de outros autores que referem à relevância da obra do Rawls na virada dos anos 50, 60, né, na filosofia política. O Jerry Cohen, por exemplo, que é um filósofo político bastante relevante nos Estados Unidos, afirmou em entrevista que uma teoria da justiça
sem sombra de dúvidas, a terceira obra mais importante da história do pensamento político ocidental, sendo superada em importância apenas pela República de Platão e pelo Leviatã de Hobbes, né? Ainda que você discorde do status da obra do Rawls no conjunto dessas obras que são referências para o pensamento político ocidental, é claro que uma afirmação forte como essa já mostra o quanto é relevante a teoria da justiça dele. Um outro autor, o Isaiah Berlin, que é mais conhecido por alguns ensaios em teoria liberal, mas é também um grande liberal aí dos anos 60, 70, ele escreveu o seguinte, né, que nenhuma obra marcante em teoria política surgiu no século XX. A grande diferença agora, em 1978, é que tal afirmação não é mais pertinente. E ela deixou de ser pertinente em 1971, quando a obra Uma Teoria da Justiça foi publicada. Então, isso tudo dá a dimensão da magnitude da obra dele. E como o professor André Rufino destacou, boa parte das discussões contemporâneas ainda são estruturadas em torno do pensamento dele. E aí a gente poderia falar, por exemplo, da possibilidade de crítica liberal à análise econômica do direito, que a gente poderia desdobrar como um herdeiro clássico aí da teoria utilitarista, né? Seria uma análise das instituições a partir de um critério que, no fim das contas, acaba sendo a utilidade, né? Que é o princípio da maior felicidade, para utilizar aqui a expressão do Bentham ou do Mill, né? do John Stuart Mill. Outros temas, como cotas, ações afirmativas, o direito ao mínimo, a padrões mínimos de sobrevivência, de subsistência, né, como renda mínima, por exemplo. Todos esses conceitos, todos esses debates são estruturados a partir da obra do Rawls, né? Você pode ou não aceitar o princípio da diferença, que é, na verdade, a grande sacada, vamos colocar assim, né, que ele teve para destronar o utilitarismo, mas são conceitos que realmente, por mais que você discorde no varejo deles, no atacado, a argumentação do Rawls é muito sólida. Ele vai colocar ali na crítica ao utilitarismo que existe uma primazia do justo sobre o bom. E aí é uma interpretação minha, não vou dizer que ela é sólida entre os autores, mas essa primazia do justo sobre o bom significa o quê? No primeiro plano, significa a primazia do direito sobre a economia. Né? Significa o quê? O que é bom, aquilo que a sociedade produz, está sujeito a um padrão de ordenação que é anterior, que é o padrão jurídico, né? Que são os direitos fundamentais. Então, aí um dos argumentos dele contra o utilitarismo, já antecipando um pouco a exposição da Marta, é que eu não posso discutir padrões de distribuição de renda, por exemplo, ou de desigualdade social, se esse padrão, se esse critério de desigualdade violar direitos fundamentais, né? E essa é uma barreira estrita que ele põe ao raciocínio utilitarista. Agora, ele se desdobra também, e aí é o grande projeto dele no liberalismo político, já antecipando um pouco, essa prioridade do justo sobre o bom em outro sentido. Quando a gente fala em bom ou em bem, a gente está falando de concepções diferentes sobre o que é a boa vida. Por exemplo, a dimensão religiosa, a dimensão ética, tradições culturais. Então, no liberalismo político, a relevância do Rawls é menos sobre esse embate entre direito e economia e mais sobre o embate entre o direito e tradições religiosas, culturais e étnicas, né, que ele chama, que ele caracteriza como doutrinas abrangentes, né? E ele vai afirmar novamente, o direito, ou seja, o que é justo, antecede aquilo que é bom para qualquer comunidade em particular. Então, critérios jurídicos, eles se afirmam antes como uma barreira a que determinadas racionalidades religiosas, étnicas, culturais se afirmem como uma única razão política perante os demais indivíduos. E aí é que entra o conceito de razão pública, a que o professor André Rufino se referiu no início, né? Por que razão pública?
porque os direitos são fundados em uma racionalidade a que todos os cidadãos têm acesso, né? Então, quando eu discuto, digamos, o direito à liberdade religiosa com vocês, eu estou discutindo num nível acima do que se eu estivesse discutindo se Deus existe ou não, ou se a minha moralidade particular, religiosa ou não, se ela deve reger a vida pública. Não, eu posso até tentar te convencer que minha racionalidade é melhor do que a sua, minha racionalidade religiosa ou teológica ou ética, cultural. Mas eu vou ter que articular essa minha visão particular sobre o mundo em torno de direitos, porque os direitos são o cerne da razão pública, da racionalidade que poderia, em tese, ser imposta aos outros cidadãos, né? Então, é claro que aqui foi uma rápida exposição aqui da trajetória do Rawls, né? Eu tive contato com ele desde o final da graduação, depois fiz um mestrado, em que utilizei bastante a obra dele para discutir a questão do ensino religioso nas escolas públicas. Então, é um autor que eu utilizei muito, principalmente no que diz respeito ao liberalismo político, essa discussão toda sobre racionalidade pública, razões transversais e racionalidades abrangentes, né? Que são conceitos bem específicos da obra dele, mas também fiz uma especialização em torno dessa discussão sobre a relação da teoria da justiça e suas críticas com o utilitarismo, né? Então, venho acompanhando essa discussão há bastante tempo. Espero contribuir com a discussão aqui, né? E passo a palavra para o André Rufino, não sei se ele quer complementar alguma coisa, e para passar a palavra para a Marta. Excelente, Fábio. Quem sou eu para complementar? Como eu falei para vocês, o Fábio é um craque em Rawls. É um liberal convicto, né, Fábio? Mas vamos lá. Antes de passar para a Marta, viu, Marta? Eu acho que seria interessante a gente escutar também, dada a importância, né, que nós temos falado da teoria, nós escutarmos os demais professores que estão presentes conosco, para a gente também sentir o papel que teve a teoria, de forma direta ou indireta, na formação acadêmica de cada um, ou a importância que a teoria tem na atualidade, nessas reflexões práticas, etc. Então, eu gostaria de começar, se for possível, com o professor Rodrigo Kaufmann. O professor Rodrigo Kaufmann, se pudesse falar para nós aqui qual é o papel que a teoria teve aí na sua formação, etc. Bom, André, eu gostaria de agradecer a oportunidade, fazer minhas felicitações ao Fábio aí, agradecer pela exposição já, pela abertura, dar uma boa tarde para todo mundo, para todos os membros aí do grupo. Bom, de fato a gente está falando aqui realmente de um pensador assim único do século XX e de uma obra, como bem colocou assim o Fábio, uma obra referência e paradigmática, né? Eu acho que de fato as citações que o professor Fábio fez aí a respeito da obra, né, da teoria de justiça do John Rawls já de alguma maneira invoca, né, a repercussão, a irradiação de importância que essa obra teve no século XX. A gente está falando aqui, na verdade, de um trabalho, eu estava até lendo aqui umas considerações ao longo dessa semana, né, para reavivar um pouco da importância do trabalho do Rawls, né? Nós estamos falando aqui de um trabalho que teve um impacto imediato, né? Logo depois que ele foi publicado, em 1971, ele se transformou, vamos dizer assim, numa referência imediata, né, das posições modernas sobre o liberalismo. Quer dizer, ele faz parte, né? John Rawls faz parte, na verdade, de uma herança contratualista, embora ele não, vamos dizer assim, siga de maneira estrita mais ou menos o pensamento, ou pelo menos a fundação filosófica de autores, vamos dizer assim, mais antigos, como Locke, Rousseau, etc., né? De alguma maneira, o seu contratualismo, ele na verdade, está ancorado numa espécie de, sei lá, de experimento, eu diria assim, né? Que, de alguma maneira, estabelece essa figura, assim, da posição original, né? Ou seja, um exercício mental para se saber como que nós definiríamos o que é justiça de fato hoje, para uma sociedade concreta, contingente, observada no século XX, né? E com isso ele, de alguma forma, reconciliou, eu diria, liberdade, né, com igualdade,
a partir de uma perspectiva, vamos dizer assim, consensual, né, de interlocução, né, uma perspectiva comunitária, né? E quando ele fez isso, de alguma maneira, ele deu, vamos dizer assim, um núcleo essencial, eu diria, para o modo de funcionar das democracias liberais que começaram a funcionar, pelo menos com essa modelagem, na segunda metade do século XX, passaram por um momento, vamos dizer assim, de fortalecimento, né? Há governos, né, a que se atribui, vamos dizer assim, uma espécie de referência direta, inclusive, na obra do Rawls, como o governo do Reagan ou da Thatcher, por exemplo, e que hoje nós observamos claramente assim uma espécie de crise, né, deste modelo específico de democracia liberal, né? Então, a gente está falando, de fato, numa obra que, vamos dizer assim, não só teve impactos acadêmicos, mas como teve impactos, vamos dizer assim, concretos, né, reais, né, no mundo da vida, efetivamente. Isso aí já é um ganho enorme para qualquer acadêmico que trabalha com ideias, né, que trabalha com formulações filosóficas e políticas, né? Então, aqui a gente já percebe assim a importância fundamental do Rawls. Assim, o André fez a pergunta especificamente sobre a referência da obra de Rawls nas nossas pesquisas, nas nossas experiências. Eu tenho assim um caminhar um pouco diferente assim com a obra de Rawls, né? Obviamente que a gente é obrigado a ler o trabalho dele e a perceber a importância dele, mas eu confesso que eu só, vamos dizer assim, reaprendi a ler o Rawls depois de olhá-lo sob uma perspectiva que é muito cara a mim mesmo, né? Que é a perspectiva pragmatista. Ou seja, nós estamos diante de um autor que formulou as suas perspectivas sobre liberdade, igualdade, sobre construção até de consenso, né? De uma visão política, né? Sobre a forma como nós definimos o que é justo, o que não é, né? Numa sociedade moderna. Mas eu hoje acho que a maior contribuição de Rawls, e eu acho que é uma contribuição que ela vai durar mais até do que a própria substância da sua teoria, é a maneira como ele retirou os estudos políticos do campo da metafísica. Eu diria até para fazer uma provocação, uma boa provocação a nós aqui, do campo da filosofia para o campo da política. Ou seja, não é preciso que a gente resolva problemas de natureza metafísica, sei lá, natureza do homem, para onde que nós vamos parar, o que filosoficamente justiça. Ele retirou, né, a construção de uma base sobre uma noção de justiça desse ambiente filosófico, desse ambiente metafísico, e recolocou na política. Ou seja, eu diria que isso aqui é uma perspectiva fortemente pragmatista, mas, para usar assim, uma expressão que talvez seja mais comum a todos nós, ele retirou, portanto, o debate sobre a justiça da filosofia e entregou à democracia. Ou seja, não é preciso que a gente resolva questões representacionais ou fundacionais para que a gente tenha elementos concretos de construção de uma sociedade fundada na justiça, a partir de perspectivas diferentes, a partir do olhar de cada pessoa, de certa forma, né? E o que é isso, se não, vamos dizer assim, o próprio fundamento das democracias liberais que nós encontramos hoje, né? Então, me parece que esse acho que talvez, pelo menos na minha opinião, assim, a maior contribuição de Rawls. E quando eu voltei a ler a obra de Rawls sob esta perspectiva, ele me pareceu uma referência muito mais central, muito mais importante até, do que propriamente atribuí-lo a, vamos dizer assim, uma posição de destaque, especificamente da filosofia política. Por quê? Porque, inclusive, essa referência que você acabou de citar, André, que o Fábio também fez referência, as questões de razão pública, eu acho que se retroalimenta especificamente dessa perspectiva, né? De que, no final das contas, embora nós tenhamos posições divergentes sobre vários elementos, embora importantes, né, no âmbito privado, não são fundamentais no âmbito público, né? Vocês citaram aí a questão religiosa, por exemplo. De fato, são questões fundamentais para a formação pessoal de cada um, né? Vamos dizer assim, para a salvação da alma, mas elas não são fundamentais para uma convivência pacífica entre pessoas, né?
Isso a gente pode dizer em relação a questões filosóficas, questões religiosas, mas nós podemos também dizer que isso tem importância em relação a questões filosóficas. A gente não precisa concordar sobre questões filosóficas para nós termos uma certa, vamos dizer assim, uma certa paz e um certo equilíbrio, um equilíbrio reflexivo, né, como ele mesmo coloca, né, um equilíbrio da nossa convivência, da nossa cooperação enquanto comunidade. Então, eu acho que essa perspectiva de que a justiça deixa de ser vamos dizer assim, a resposta a uma questão filosófica e passou a ser uma resposta a uma cooperação entre pessoas dentro de uma comunidade, eu acho que essa perspectiva, ela talvez seja a maior herança que o John Rawls tenha nos dado, porque a gente está falando hoje, né, 2021, nós estamos falando de uma sociedade em crise. A gente não sabe, por exemplo, mais se liberdade e igualdade vão interagir da maneira como interagiram até agora, né? São vários movimentos sociais, são várias demandas sociais. Nós observamos uma certa crítica, né? Alguns autores, inclusive, destacam um certo fracasso do modelo de sociedade liberal que a gente enfrenta hoje, que a gente tem hoje. Então, a gente não sabe se os rumos da relação entre liberdade e igualdade vão permanecer dentro dos parâmetros que o Rawls havia proposto em 1971 e que funcionaram muito bem até pouco tempo atrás, pelo menos, ou até agora, talvez, né? Mas dificilmente a gente vai retornar a uma posição em que valores pessoais, mas que não tenham tanta relevância no âmbito público, possam retornar ao debate, embora a gente, obviamente, a todo momento seja desafiado nesse ponto. Mas a gente sempre vai observar, acho que a partir de agora, sempre vai observar essa nova perspectiva, né, de que questões de justiça, inclusive, são melhores resolvidas, né? O Hort tem até uma expressão assim, que mostra isso, na prioridade da democracia para a filosofia. Se nós temos grandes divergências filosóficas, que tal, então, nós abandonarmos essas divergências e focarmos nas perspectivas práticas possíveis de encontrarmos uma solução consensual, né, no melhor modelo possível, para que nós tenhamos uma vida, vamos dizer assim, tranquila, ao mesmo tempo justa, né, entre pessoas que convivem dentro de uma comunidade. Então, para finalizar, assim, Rawls, para mim, pelo menos, teve essa grande importância de ser um autor da filosofia política que apresenta a teoria da justiça dentro de uma perspectiva contingente e não uma perspectiva metafísica. E eu acho que quando a gente tem uma perspectiva contingente, histórica, portanto, as nossas possibilidades de um acordo são muito mais possíveis e viáveis, né? Então para finalizar aqui a minha participação, que já se estendeu demais, assim, eu acho que Rawls é um autor rico do ponto de vista substantivo da proposta que ele precisamente fez em 1971 e que ele confirmou com alguma reformulação agora em 2001, antes de morrer, né? com a justiça, com a equidade, né? Mas, acima de tudo, eu acho que ele tem uma contribuição, vamos dizer assim, metodológica, não sei se ele utilizaria essa expressão, mas uma contribuição metodológica da forma de encarar problemas dessa natureza, que ainda vão vigorar por muitos e muitos anos, assim. Então, é um autor realmente fundamental e que eu acho que ele está muito longe de ser esgotado aí nos seus estudos, né? André, passa a palavra aí, a sua direção. Bom, Rodrigo, inclusive, acho que você tocou aí numa série de pontos que a gente ainda vai ter que discutir. É por isso que a gente vai precisar de mais uma reunião. É impossível, em 1h30, 2 horas, a gente conseguir esgotar todos os assuntos. E da relevância da teoria na atualidade, e num contexto de crise da democracia liberal, isso se torna um assunto aí indispensável. A gente vai ter que conversar mais sobre isso. Tá? Bom, eu queria escutar também o professor Marcelo Casseb, que está aí conosco também. Professor Marcelo. Boa tarde a todos, em particular aí ao querido Fábio, né, de tanto tempo que a gente não se fala. Um abraço virtual aí, caloroso, a todos e todas. Mas eu vou tentar ser muito breve, que eu vim aqui hoje, sobretudo, para ouvir o Fábio, né, que é a estrela da tarde e da noite.
Mas eu acho que já foi pontuado aqui muito bem, tanto por você, André, pelo Fábio, pelo Rodrigo, alguns aspectos centrais. Não é? A primeira coisa é que André havia conversado comigo antes, olha, vamos tentar cada um de nós fazer aqui um breve resumo dessa importância. E ele já disse aí, bom, por mais que alguém de nós não seja um especialista no Rawls, mas direto ou indiretamente a gente está discutindo, né, esse debate que ele inicia com a publicação da Teoria da Justiça em 1971, ainda hoje pautou o debate da filosofia política e, por consequência, no campo mais próximo dos meus interesses, da jurisdição constitucional, que é aqui objeto de discussão do grupo, até hoje a gente gira em torno disso. Não é? A influência dele para o Dworkin, né, o André pontuou, mas o Dworkin tem essa célebre distinção a justiça, né, o judiciário como um fórum de princípios, né, isso aí, efetivamente, essa concepção de que o trunfo dos direitos fundamentais contra as maiorias políticas, isso vem de uma perspectiva eminentemente rawlsiana, fundamental. Mas a gente pega autores de alta calibração, digamos assim, no campo do direito constitucional, como Frank Michelman, que era professor de constitucional em Harvard, aposentado hoje, ele vai reconhecer que a obra do Rawls mudou a perspectiva completamente que ele tinha, e ele, que era um republicanista de primeira linha, depois foi amoldando e revendo sua teoria. O próprio Habermas, né, hoje, talvez em vida ou vivo, o maior filósofo político que tenhamos, se, como pontuou o Portela, o terceiro livro na história da filosofia política é o do Rawls, eu não diria que o quarto é o do Habermas, mas eu acho que entre os 10 de filosofia política, alguém tem que ter o do Habermas, faticidade e validade, porque está nesse debate. E o tempo todo nós presenciamos os contrapontos com a teoria do Rawls, a teoria da liberdade, tanto para recebê-la em alguns pontos, como para criticá-la, o mesmo em relação à teoria do direito, que o Habermas a todo ponto está criticando lá o Dworkin, mas ele diz, olha, o problema do Dworkin não é a teoria do direito, porque coerência, consistência, integridade são pontos essenciais para um sistema de justiça. O problema lá do Dworkin é aquele juiz monológico que está preso no gabinete, que vai contra essa perspectiva comunicativa da construção da racionalidade, o que é um ponto central para uma democracia deliberativa plural, na perspectiva do Habermas. Então, o que eu queria deixar era essa mensagem mesmo, né, mas mais para ouvir do que propriamente para contribuir aqui ativamente, de que o Rawls, ainda hoje, ele é um autor que pauta o debate da filosofia política e, por consequência, do direito constitucional. Então, dito isso, eu agradeço aí a todos e estou aqui ansioso pelos debates que virão logo mais. É isso, Andrezão. Obrigado, Marcelo. Muito bom. Professor Fábio Quintas, quer dar uma palavra para nós? Vamos lá, boa tarde a todos. Sobretudo aí ao meu xará, Fábio Portela. Prazer rever Rodrigo, Marcelo, André, Marta, todos que estão aqui, professor Fernando. A provocação que o André tinha colocado Fábio, comenta aí como é que o Rawls impactou na sua vida acadêmica, né? E até brinquei com o André, falei assim, olha, fala em 3 minutos, falei, olha, eu dou em 10 segundos para vocês. Não impactou na minha graduação, não impactou nas minhas pesquisas, de forma consciente. Isso que eu queria colocar para vocês. Eu sou uma pessoa da dogmática, eu sou da dogmática processual, e o que eu queria colocar aí como testemunho, né, usando aqui, nós estamos usando expressões religiosas, né, por que estudar um autor como esse, é que e eu, numa perspectiva dogmática, começo a notar que algumas discussões precisam chegar em discutir fundamentos. E por que Rawls me parece muito importante? Eu costumo pensar que autores que dividem
o antes e o depois, na compreensão contemporânea que temos do direito, são autores fundamentais. Você pega o Hart, né, que todo mundo fica brigando com o Hart, que está desatualizado, mas ele colocou uma pergunta fundamental, né, na teoria do direito. Você pega, então, do Orr, que vai lá e depois fala que está tudo errado, Hart, mas ele teve que ir lá no Hart e ler o Hart, conversar com o Hart. Isso na teoria do direito. Eu pego também ali, por exemplo, na jurisdição constitucional, que começa a tangenciar mais minha área de preocupação, você pega lá a pergunta fundamental do Bickel, por que a questão da dificuldade contra-majoritária. Então, ali se coloca um debate que todos vão querer participar. E você pega aí na discussão sobre por que as pessoas hoje ainda vivem uma sociedade em que cada um faz que deve primar pela identidade, pela autonomia, pela liberdade. Por que as pessoas estão juntas, né? Aí vem uma teoria como Rawls, que influencia tanto na área econômica, como o Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, até na área do direito, do working. Então, mesmo para quem trabalha com processo, o processo ele tem que ter um fim substantivo, então em alguma hora tem que chegar nisso. Por isso que quando o André se propôs a colocar no grupo de leitura do Rawls aqui no Observatório Constitucional, apesar de não ser minha área fim, eu fui um entusiasta, porque eu acho que uma leitura estruturada da obra é fundamental e não tem hora para ser feita. Tá? Então, é por isso aqui que coloco a todos os alunos que muitas vezes, de repente, não tem uma área como área afim à filosofia do direito, à teoria política, que se engajem aqui nesse projeto. Eu acho que é muito rico e vocês sairão muito maiores aprendendo desde logo alguma coisa sobre o autor. Acho que é isso, André. Vamos ouvir aí o Fábio Portela, a Marta. Estou aqui para aprender hoje. Obrigado, Fábio. Nossa dinâmica vai ser a seguinte, nos próximos minutos, né? Eu vou passar a palavra à Marta, ela vai fazer uma espécie de relatoria, uma apresentação, né, Marta? Se você quiser, inclusive, já disponibilizar o slide, acho que você tem como já colocar, né, a sua apresentação. E aí, Fábio, professor Fábio Portela, nós vamos debatendo em torno do que a Marta for colocando de uma série de questões, né, que ela vai colocar, que estão basicamente nessa obra do Gargarella, né, que faz um resumo aí da obra do Rawls, especialmente aqueles pontos, muitos deles que a gente já acabou conversando aqui, né, aqueles conceitos básicos, posição originária, a crítica ao utilitarismo, todos esses conceitos básicos, né, da teoria da justiça do John Rawls. E aí, na medida que a Marta for falando, a gente pode ir fazendo intervenções e a gente vai querer discutir sobre algumas questões, algumas dúvidas que forem sendo colocadas. Tá bom? Marta, você está com a palavra, viu? Obrigada. Eu estou bem feliz aqui de inaugurar a leitura desse texto do Gargarella, né? Eu sou uma pesquisadora, mas ao mesmo tempo neófita na área jurídica, então eu me sinto assim bem num desafio de fazer de tal altura do debate que vai se colocar. Então peço também perdão se eu cometer algum equívoco, daí vocês estão aí para me corrigir também. Eu vou compartilhar, eu preparei uma apresentação para facilitar o acompanhamento da nossa leitura, né? Vocês estão vendo a tela com a apresentação? Está em tela cheia? Sim, Marta, está ótimo. Ok, então esse é o livro, o André já mostrou, né, quando fez a abertura da nossa reunião de hoje, que as teorias da justiça depois de Rawls. Eu vou apresentar basicamente o capítulo número 1, e a ideia é fazer uma coisa um pouco mais descritiva do que o Gargarella trouxe nesse capítulo 1, e no meio da apresentação a gente vai fazendo algumas intervenções e algumas perguntas. Então, eu vou rapidamente apresentar, fazer um slide de quem foi John Rawls, mas assim, vai ser muito sucinto, porque, obviamente, vocês já falaram bastante sobre a importância dele. Uma introdução sobre, também nessa apresentação, uma introdução sobre os questionamentos filosóficos desse livro,
a estrutura geral do livro do Gargarella e o capítulo 1 especificamente. Então, no capítulo 1, a gente vai tratar sobre esses 4 pontos que o Gargarella destrinchou na teoria do John Rawls, que é a teoria da justiça contra o utilitarismo, o contratualismo rawlsiano, os traços distintivos da teoria da justiça e o compromisso com a igualdade. Rapidamente, o Rawls ele nasceu há 100 anos, sua morte se deu há uns 20, ele é norte-americano, filósofo, ganhou a Medalha Nacional de Humanidades, foi professor em Princeton, Harvard, MIT, Cornell, e dentre as suas obras destacam-se uma teoria da justiça, Liberalismo Político, de 1993, O Direito dos Povos, História da Filosofia Moral e Justiça como Equidade, uma reformulação. A teoria da justiça ela estabeleceu um novo paradigma no pensamento contemporâneo e baseia a teoria em 2 princípios, o princípio da igualdade e da diferença. Ele busca discutir como se dá a justa divisão de bens sociais em uma comunidade próspera, sem que se aniquilem os fundamentos da livre iniciativa. Como se dá a busca por uma justa divisão de bens sociais em uma comunidade próspera? Como fazer isso sem aniquilar fundamentos da livre iniciativa? Igualdade e liberdade, liberalismo igualitário e comunitarismo liberal são conceitos contraditórios? São decorrentes do pluralismo? A partir dessas inquietações todas, então, que o Rawls coloca no debate, ele suscitou muitos filósofos e pensadores a dialogar com as suas próprias teorias de justiça, e em contraponto ou em complementação ao que o Rawls trouxe. O livro do Gargarella, hoje a gente vai falar especificamente do capítulo 1, mas o livro ele tem 2 partes. A primeira vai falar mais sobre a teoria do Rawls e as críticas que ele recebeu, está até escrito errado aqui, invertiu o L e o W. E a segunda parte analisa o impacto dessa teoria sobre outras teorias importantes. As perguntas do livro, do capítulo 1, que está no livro do Gargarella, ele tenta responder as seguintes perguntas. Por que por que se considera que a teoria possui uma postura contratualista? Por que a teoria da justiça possui implicitamente um forte viés igualitarista? Ele vai extrair da obra de Rawls que a teoria da justiça ela tem um ponto muito forte contra o utilitarismo. Então, não basta as instituições serem eficientes, elas precisam ser justas. E uma instituição ser justa é uma virtude necessária. Instituições injustas, ou elas têm que ser reformuladas ou abolidas. Aí fica a pergunta, então, quando é que a gente pode dizer que uma instituição funciona de modo justo? E o principal, aqui de novo está invertido, o principal objetivo da obra de Rawls é elaborar uma teoria da justiça que seja uma alternativa viável às doutrinas que dominavam até então a tradição filosófica. E aí, as 2 doutrinas a que o Rawls se refere são o intuicionismo e o utilitarismo. O intuicionismo, ele afirma a existência de uma pluralidade de princípios de justiça conflitantes entre si. Qual princípio escolher em um caso de conflito? É possível avaliar de acordo com as nossas intuições? Se eu tenho um conflito de interesses, um conflito de princípios, eu posso resolver esse conflito de uma maneira intuitiva? O Rawls considera essa postura, que essa postura intuicionista, ela não é capaz de propor um sistema de regras que hierarquize as instituições,
ela não oferece uma boa orientação para distinguir as instituições corretas das incorretas, né? Porque se você toma uma decisão com base em opinião, palpite, isso é muito volátil e você não tem uma segurança jurídica nesse sentido. Rawls, ao mesmo tempo, reconhece a importância das nossas intuições, então ele procura escapar dos riscos do intuicionismo, tentando fazer com que se recorra o mínimo possível a ele. Daí, o Gargarella vai falar assim, olha, o utilitarismo que o Rawls vai combater, ele tem um lado interessante, que ele apresenta aqui, que é o utilitarismo considera um ato correto quando ele maximiza a felicidade geral. Apresenta um modo de hierarquizar a escolha, né? Se eu tenho um dilema moral, o utilitarismo vai beneficiar a maioria. Então, nesse sentido, ele aparenta ter um caráter igualitário, ele não faz pré-julgamentos e não tem preferências por desejos individuais. O utilitarismo avalia as opções verificando quem e quanto se beneficiam de cada uma delas, faz um cálculo de custo-benefício e escolhe a que maximiza o bem-estar, que satisfaz o maior número de interesses, né? E ele cita até um exemplo de uma fábrica que polui, você mantém ou fecha, né? Entre o emprego e o meio ambiente, quais são os interesses, enfim. E aí, na objeção ao utilitarismo, ele rejeita essa postura em seu aspecto teleológico ou consequencialista. Ele defende que uma concepção não consequencialista, deontológica, como foi dito aqui na introdução, é que a moral de um ato depende de suas qualidades intrínsecas. Né? E aí eu faço já uma pequena pausa e vou fazer a primeira pergunta, a provocação ao nosso professor convidado, Fábio Portela. Qual é a importância que a teoria da justiça teve inicialmente como uma crítica ao utilitarismo? E eu vou parar de compartilhar e volto a compartilhar depois que o Fábio... Bom, então, devo responder agora, né? E não ao final da exposição. A ideia é essa. É sempre importante a gente definir as regras do jogo, né? Bom, a importância da crítica do Rawls, a meu ver, até é um aspecto que pouca gente, eu pelo menos não vi muitos artigos denotando isso como um aspecto fundamental da teoria dele. Mas, a meu ver, o grande mérito da teoria do Rawls como objetor do utilitarismo, e até é importante a gente contextualizar por que o utilitarismo, por que ele não pegou, por exemplo, a teoria do direito do Kelsen, a teoria do Hart, por que ele escolheu o utilitarismo como digamos assim, o seu inimigo intelectual naquele momento, em 71, né? Porque o utilitarismo era a teoria da moralidade, e a gente precisa contextualizar e conceituar a teoria do Rawls como uma teoria política e uma teoria da filosofia moral. Então, ele está nesse contexto, ele não está tanto num contexto de teoria do direito, de teoria, ali naquele momento, de uma teoria que busca estruturar por que a gente deve respeitar o direito, né? Naquele momento, ele está discutindo uma questão anterior. Ok, porque a gente tem o direito, porque a gente tem a política e não outra coisa, né? Então, ele está num passo anterior até às discussões jurídicas mais tradicionais, né? Nesse sentido, a gente pode até colocar o Rawls como alguém que situa em algum sentido a teoria dele ali como uma teoria que está discutindo também uma questão fundamental para o Hart, que ok, por que a gente obedece, o Hart vai colocar nesse sentido, né? Por que a gente obedece às regras secundárias, que são as regras que dão legitimidade para a ordem jurídica, né? Então, a gente poderia colocar a teoria do Rawls como uma discussão em torno desse ponto, né? Só que por que o utilitarismo, então? Por que ele não debateu com o Hart? E o Hart e o Rawls, eles não eram desconhecidos entre si. O próprio Rawls estudou com o Hart lá em Cambridge, né? Sempre importante colocar isso.
porque o utilitarismo, naquele momento histórico, era a principal teoria da política norte-americana, né? Quando vários autores colocam, o Rawls deu uma alternativa que a gente, a um tipo de racionalidade que a gente não via como algo que pudesse ser superado. A gente aqui no Brasil talvez não tenha tanta noção de como o utilitarismo era uma teoria influente no mundo anglo-saxão, né? Porque a gente normalmente estuda o direito a partir de uma raiz mais franco-germânica, né? Até pela nossa proximidade maior com a estrutura do direito civil. Mas, no mundo anglo-saxão, essa estrutura do utilitarismo era muito influente, inclusive, nas faculdades de direito. Tanto que hoje, se a gente vai, por exemplo, lá em Harvard, quando a gente pega, qual que é a base jurídica do direito americano? Para dar um exemplo aqui de uma disciplina que eu cursei, que era como se fosse o direito das indenizações civis, né? o torts, né? A responsabilidade civil. Né? A teoria de base da teoria da responsabilidade civil americana hoje é a análise econômica do direito, que tem sua raiz no utilitarismo, e daí a gente vê como é que uma coisa se encadeia na outra. Né? Mas por que eu considero que o Rawls foi tão relevante ao combater o utilitarismo? Porque ele utilizou a mesma ferramenta teórica do utilitarista, se a gente pegar o Bentham, o Mill ou o Sidgwick, que é o utilitarista com que o Rawls se debate mais, né, que é um utilitarista que sistematizou a teoria em seus mínimos detalhes, é um calhamaço. Quando a gente pega o livro do Mill, né, que talvez seja o livro mais conhecido sobre o utilitarismo, é quase que uma revistinha em quadrinhos, perto do livro do Sidgwick, de tão detalhado que é a obra dele. Ele vai discutir lá a teoria da ação, teoria da moral, teoria do direito penal dentro do utilitarismo. Então, é um livro muito detalhado. E a teoria do Sidgwick, assim como do Bentham e do Mill, parte de um princípio de racionalidade que é baseado na seguinte ideia: o que é bom para um indivíduo pode ser projetado como aquilo que é bom para a sociedade como um todo. Então, quando eu como indivíduo, quero praticar uma ação, se eu identificar que aquela é uma ação boa, ela pode ser maximizada para ser uma ação que o governo poderia tomar, né, como política pública, poderia adotar como política pública e aplicar para toda a sociedade. E o Rawls vai utilizar esse mesmo tipo de raciocínio lastreado em uma ferramenta teórica que estava sendo desenvolvida ali principalmente ali no final dos anos 20 até os anos 50, foi o grande boom dessa teoria, né, que é a teoria dos jogos. Né? Primeiro com a formulação do John von Neumann, né, que é um matemático, na verdade ele foi matemático, químico, físico, era um dos grandes gênios aí do início do século XX, né? E ele estudou economia lá em Princeton, né, e desenvolveu a teoria dos jogos como uma teoria para análise do comportamento individual em situações de conflito. Né? E era uma teoria que ali no início da Guerra Fria estava muito em voga nos Estados Unidos, ainda hoje ela é muito desenvolvida, vários prêmios Nobel já ganharam, já foram premiados por conta dos seus desenvolvimentos na teoria. Talvez o mais famoso seja o John Nash, que recebeu o prêmio Nobel em 94 e teve a parte da carreira dele descrita em um filme do início da década passada, né? Ou melhor, da década retrasada. E o Rawls utilizou essa ideia da teoria dos jogos, que é o quê? O princípio da utilidade, que a teoria dos jogos tira do utilitarismo e formaliza matematicamente, e ele vai mostrar o quê? Que se a gente aplicar a ideia de maximização da utilidade, a gente vai chegar a uma conclusão contrária da teoria dos jogos, da teoria utilitarista. Porque a teoria utilitarista, ela assume, como foi bem narrado aí pela Marta, que, se a gente maximizar a utilidade, ou seja, adotar cursos de ação que são bons para todo mundo, então essa é uma ação correta. Só que o Rawls foi levando o raciocínio a partir da ideia do contratualismo, e a gente recupera outra base que a Marta mencionou, que ele vai dizer o seguinte: digamos que eu tenho um monte de agentes racionais tendo que decidir o que é uma sociedade justa. Primeiro ponto, aí ele recupera a tradição filosófica do David Hume, né?
ele vai dizer: a justiça está constrangida por determinados critérios, por determinadas condições pré-existentes. Que condições são essas? Exemplo, limitação de recursos. Não tem por que eu discutir justiça na distribuição de recursos se os recursos forem ilimitados. Se todo mundo tem dinheiro suficiente para comprar tudo o que quiser, para colocar aqui de uma maneira mais lúdica, né? Então, por que a gente vai brigar por algum recurso? Todo mundo já tem dinheiro para conseguir tudo o que quer, então não faz sentido, né? Claro que a discussão econômica é mais profunda do que isso, mas a ideia básica é essa. E aí o Rawls coloca, ok, um primeiro constrangimento da justiça é que eu tenho que ter um ambiente de limitação de recursos. Segundo lugar, se eu souber, eu, Fábio, sou um dos agentes lá em discussão para definir quais são os critérios de justiça para reger a vida no Brasil, e aí qual que é outro constrangimento que eu vou ter? A minha situação concreta. Se eu sou o Fábio, sou servidor público, tenho tantos reais na minha conta bancária, sei falar inglês, tenho uma determinada postura quanto à religião. É claro que eu, como indivíduo que quero maximizar minha utilidade, ou seja, aquele meu resultado, eu vou tentar puxar a corda para o meu lado, né? E aí o Rawls formula outro constrangimento à ideia da justiça, que é a ideia do véu da ignorância. Ok, os indivíduos que estão nessa situação para discutir o que é a justiça, eles não podem saber qual a posição concreta que eles ocupam na sociedade, né? Então, o Rawls vai construindo esse cenário de formulação dos princípios da justiça de uma maneira tal, até uma das críticas que o Habermas coloca a ele é justamente essa, né? Que o véu da ignorância leva a uma impossibilidade do diálogo, porque se está todo mundo na mesma situação, então não há muito o que discutir, né? Você vai formular qualquer coisa. Só que aí o Rawls responde para o Habermas dizendo, ok, mas para mim é outra postura fenomenal nesse debate com o Habermas, que ele vai responder para ele, olha, Habermas, ok, sua teoria é muito interessante, mas aí até recuperando a postura pragmatista do Rodrigo Kaufmann, né? Ele vai dizer, ok, tua postura filosófica é interessante, mas ela só funciona se a sua teoria da ação comunicativa for correta. Se ela não for correta, meu filho, cai todo o edifício da teoria das instituições democráticas que você construiu. E a gente precisa de uma teoria das instituições. É claro que isso é um momento posterior, né, na teoria da justiça, né? Isso daí é no livro dele, O Liberalismo Político, né? Que ele vai trazer esse tipo de argumentação. Ele vai colocar, olha, mas as instituições não são fundadas em uma teoria filosófica. As instituições são fundadas no próprio debate, né? Bom, mas recuperando aí a questão do utilitarismo. Então, Rawls constrói a ideia da posição original, né, como o quê? Como uma restrição necessária para se discutir o que é a justiça, né? E ele está preocupado ali com a ideia de justiça que é subjacente à estrutura da sociedade. Então, ele não está preocupado se a Marta vai ser justa com o professor André Rufino, se o Marcelo Casseb vai respeitar os direitos do professor Fábio Quintas. Ele não está preocupado com isso, com definir o que é justiça nas relações individuais. Ele está preocupado em quê? Em definir critérios de justiça para que a gente possa avaliar se as instituições que a gente tem são justas ou não. Então, a ideia de justiça dele são critérios, definir critérios que se aplicam às instituições e indiretamente, e aí vem até uma ideia de um artigo que eu estou escrevendo ainda sobre a ideia de poder constituinte originário no pensamento do Rawls, porque esse princípio de justiça que ele estabelece a partir desse construto da oposição original, ele vai orientar quase que na pirâmide kelseniana, né, como é uma Constituição, que princípios a Constituição deve obedecer quando ela é construída, quando ela é adotada pelo poder constituinte, e indiretamente a Constituição, quando ela estabelece critérios para a legislação, ela também vai ter que observar essa hierarquia com relação aos princípios de justiça. E daí por diante, né, vai orientar a atividade do legislador, dos juízes, dos outros oficiais e também do cidadão comum, na medida em que a concepção de justiça de cada um de nós, como cidadãos, ela é pré-orientada por um contexto de sociabilidade, né, que é inteiramente... os americanos têm uma palavra chamada embedded, né, que é
vamos colocar assim, como se a nossa vivência social é embebida em práticas institucionais que seguem esses princípios de justiça. Basicamente, essa é a ideia dele. E aí ele chega numa conclusão: opa, indivíduos que estivessem discutindo nessa condição de racionalidade da posição original, restritos pelo véu da ignorância, eles iam chegar a uma primeira conclusão: opa, eu posso estar na pior situação possível dessa sociedade. E aí, será que eu vou querer adotar um princípio de justiça para a sociedade inteira que apenas leve em consideração o bem-estar da maioria? Ou será que eu vou querer uma proteção social para aqueles que estiverem na pior condição possível, né? Aqueles que são mais pobres, que têm menos recursos, que adotam uma posição religiosa que não é a religião da maioria, para aqueles que não conseguem emprego, para aquelas pessoas que nascem em uma condição de pobreza. Enfim, ele elenca várias condições possíveis, né, em que essas pessoas poderiam estar, e aí ele sugere uma primeira constrição institucional, que é a prioridade do justo sobre o bem, que eu me referi antes, né? Que ele coloca como a prioridade lexical entre os dois princípios de justiça. O que é isso, naquele momento, na teoria da justiça? É a prioridade de direitos fundamentais, se a gente for colocar isso. É claro que ele não coloca assim, né? Mas para utilizar a linguagem jurídica, né? É a prioridade dos direitos individuais sobre qualquer consideração de justiça econômica. Então, aí ele afirma a prioridade dos direitos fundamentais sobre a distribuição de renda, a distribuição de recursos, sobre qualquer ponderação sobre direitos econômicos, né? E o que estaria nessa classificação dele de direitos fundamentais? Basicamente, os direitos fundamentais de primeira e segunda gerações ou dimensões, aí dependendo da postura que vocês adotem, né? Direito a ser eleito, direito à liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade religiosa, o igual direito a ocupar os cargos relevantes na sociedade. Ele elenca uma categoria imensa de direitos nessa função. Então, para ele, nessa posição. Então, para ele, o argumento utilitarista, né, ele é self-defeating, né? Ele se destrói a si mesmo na medida em que, se eu adotar a racionalidade utilitarista, os indivíduos selecionariam outro princípio de justiça que não o princípio utilitário, né? Que é a distinção dele entre direitos e, digamos, economia, por assim dizer, né? De modo que os direitos seriam prioritários em relação a questões distributivas. E o outro princípio que os agentes racionais na posição original escolheriam, né, seria o seguinte: o princípio da diferença, que para mim é uma fundamentação fantástica para um estado de bem-estar social, ou até para a ideia de Estado democrático de direito, que se preocupe com a melhoria daqueles que estão em condições mais desfavoráveis, né? O Rufino me colocou ali como liberal, né? Mas dentro da própria obra do Rawls, ele se afirma como um liberal igualitário, né? A gente está acostumado aqui no Brasil em colocar os liberais querem só que os mais ricos ganhem dinheiro, que o direito beneficie apenas a eles, enfim, ponderações desse tipo, né? Mas, e a partir da própria obra do Rawls, que essa distinção se afirma, né? Você tem no mundo anglo-saxão uma distinção muito clara entre os liberais igualitários, como Rawls, Dworkin, o próprio Habermas, nessa distinção, poderia ser enquadrado dentro da linha de um liberal igualitário. Inclusive, os dois se aproximaram bastante nas últimas décadas em suas posições políticas, né? Fábio, deixa eu te interromper só para colocar. Talvez a melhor caracterização seria liberais neocantianos, que acho que é mais ou menos a proposta, né, de todos esses, né? Dworkin, Habermas e o próprio Rawls, né? Todos eles com fortes pressupostos filosóficos kantianos, né? A própria ideia da prioridade do justo sobre o bem, o próprio Rawls coloca isso, que está implícita na obra do Kant, né? Na própria filosofia do direito, ele coloca isso muitas vezes, quando ele
subordina a teoria da ética à teoria do direito. Aquela ideia básica do direito penal, né? Olha, não me interessa muito o que você tem na sua cabeça. Se você não agir de uma maneira a cometer o crime efetivamente, você não cometeu crime nenhum, né? É uma ideia basilar, mas que tem raízes kantianas, né? Então, não me interessa muito se você é cristão, se você é muçulmano, se você é ateu. Se você respeitar o direito, ok, né? Você está apto a viver em sociedade, né? A ideia rasteira, se a gente pudesse colocar assim, seria essa, né? Mas só para concluir aqui o pensamento. E aí a ideia fenomenal que eu acho que o distingue dos libertários, que é a outra vertente, né? Que são aqueles que realmente acham que, olha, eu não tenho que ter preocupação nenhuma com igualdade, eu tenho que deixar a sociedade livre, rodando apenas na base do Estado mínimo, e os recursos serão distribuídos de acordo com as forças do mercado, né? E aí a gente tem a teoria neoliberal, né, do Friedman, do Hayek, em algum sentido, apesar de também eles terem algumas visões que não os tornam tão malvadões como a gente costuma descrever, né? Por exemplo, a ideia de renda mínima tem um pezinho também na teoria neoliberal do Hayek, por exemplo, do próprio Friedman, né? E eu estou apontando tudo isso apenas como caracterizações de como a obra do Rawls influenciou, né? Esse debate. E o Rawls coloca no princípio da diferença, que é a segunda grande crítica dele ao utilitarismo, né? Ele vai colocar o seguinte, ok, eu posso admitir a desigualdade econômica entre os indivíduos, desde que ela se reverta em proveito daqueles que estão em pior condição possível na sociedade. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte, ok, Bill Gates, eu deixo você ter 100 bilhões de dólares, desde que o fato de você ter 100 bilhões de dólares se reverta em proveito das outras pessoas. Como que vai ser se reverta, né? Por meio do pagamento de impostos, por exemplo, Bill Gates, quando estava exercendo a atividade econômica dele, fundou a Microsoft, ele gerou empregos, pagou impostos, ele criou fundações de caridade, enfim. Então, de alguma maneira, o fato de ele existir, de haver aquela distinção de renda, né, e de patrimônio, gerou uma diferença útil para quem está em pior condição possível, né? Em contrapartida, talvez se aquela desigualdade não existisse, se a gente pegasse um país fictício muito pobre, todo mundo pode ser muito igual na pobreza. Se todo mundo for pobre, você tem um cenário em que a igualdade pode ser absoluta, todo mundo tem a mesma renda. Mas será que isso realmente é bom para as pessoas? Será que as pessoas querem viver nessa sociedade? Ou será que seria mais tolerável ter uma certa desigualdade econômica e essa desigualdade fosse sujeita a algum critério que se revertesse também para as pessoas que estão em situação mais hipossuficiente, né? Bom, Marta, talvez eu tenha me estendido um pouco demais, mas eu acho que agora deu para, pelo menos, enquadrar de maneira mais geral o raciocínio dele, né, na crítica utilitarista. E me parece que é isso. O grande contributo dele foi justamente de utilizar o raciocínio utilitarista contra o utilitarismo, que é a ideia de que eu posso usar as mesmas ferramentas matemáticas e mostrar, olha, eu tenho que ter a prioridade do direito sobre a economia. Excelente, Okay. Fábio. Eu vou continuar, então, aqui. Vamos continuar, Marta. Então, vamos lá, Marta. Vamos lá. Então, retomando aqui o capítulo 1 do Gargarella, ele vai apresentar quais foram as objeções que o Rawls fez ao utilitarismo. E isso passa por uma escala, o utilitarismo ele faz uma escala social que aceita sacrifícios. E essa é uma das críticas, porque os sacrifícios eles só deveriam ser aceitáveis quando são escolhas individuais e não coletivas, né? Eu pensando aqui nesse momento de pandemia, é muito difícil você falar que todas as pessoas acima de 60 anos podem ficar o Deus dará e não ter nem vacina nem leito hospitalar, porque é melhor para a maioria dos 80% que não vão sofrer com a pandemia. Isso não é aceitável, porque qual é a parcela sacrificável do corpo social? Né? Você pode, em nome da liberdade da maioria, sacrificar a liberdade de alguns?
Dworkin mostra que o utilitarismo ele frustra essa promessa igualitária original. A raça ariana pode segregar judeus? Católicos podem restringir o culto de outros credos? O Rawls e o Dworkin defendem que tais posturas, como a racista, por exemplo, elas devem ser suprimidas das instituições. Então, nesse sentido, tem uma lista de direitos universais que deve ser estabelecida e não deve ser alterada, assim, no sentido de não deve ser restringida. O utilitarismo, ele é compatível com a violação de direitos fundamentais. Isso é uma das grandes críticas que o Rawls faz ao próprio utilitarismo. E acaba desconsiderando, porque ele acaba desconsiderando as preferências individuais. E, nesse sentido, o utilitarismo ele não é capaz de sustentar uma situação contratual hipotética. Se somos, de fato, sujeitos livres e iguais, como é que a gente aceita que alguns indivíduos não tenham direitos ou tenham menos direitos que outros? Né? E aí, uma colocação que a gente pode deixar para o debate depois da apresentação: a gente pode sacrificar gerações futuras em nome do bem-estar da maioria que vive hoje? Né? Outra pergunta que também, para depois da apresentação, se a gente vai fazer um custo de quantos reais, qual é o montante financeiro para vacinar uma população indígena, que tem que pegar barco, avião, não sei o quê, e levar 100 doses de vacina. E aí você vem alguém com uma postura utilitarista e diz, não, mas eu prefiro gastar esse dinheiro e vacinar aqui na cidade. É aceitável isso? Essas são as colocações morais que dizem, não é aceitável, a gente tem que vacinar todo mundo, ponto. Custa caro? Custa, mas paciência. Né? Ele que está lá é tão humano quanto nós, tem tanto direito quanto nós. E aí a outra seção do livro, desse capítulo 1, vai falar justamente sobre esse contratualismo rawlsiano, né? Que ele ocupa um papel de relevo na teoria da justiça, porque ele considera primordial o valor da autonomia da pessoa. Né? Quando você tem um leque de alternativas para escolher, qual é a proposta boa? É aquela que é aprovada, ou que seria, em tese, aprovada por todos os sujeitos potencialmente afetados a ela. Né? Essa teoria ajuda a responder a duas questões. O que a moral exige de nós? E ele responde que a gente cumpra as regras que a gente se comprometeu a cumprir. E por que a gente deve obedecer a certas regras? Porque a gente se comprometeu a isso. E aí o contratualismo, como proposta teórica, é um conjunto de regras que é fruto de uma criação humana, e não mais num campo de abstração religioso, ou nesse sentido. O contrato hipotético de Rawls, ele é firmado, então, sobre certas condições ideais. Implica a rejeição às versões não idealizadas do contratualismo. O contrato social robesiano determina acordo entre seres de carne e osso, na vida cotidiana, o mundo como ele é. E aí, nesse sentido, o contrato de Rawls ele é diferente, porque ele pensa num contrato idealizado. Ainda que seja também teórico o contrato social, né, do Hobbes, do Locke, Rousseau, enfim. Cada um tem um valor instrumental, vale o quanto pode contribuir para o interesse dos demais. Isso são também a rejeição a esses valores, né? Não tratam os indivíduos em suas fragilidades. Crianças, idosos, pessoas incapacitadas, elas não teriam o mesmo poder de negociação, digamos assim, para um contrato que pessoas em sua plenitude de vigor, de idade, de poderio econômico, enfim. Os mais fortes, então, eles teriam mais vantagens. E na visão kantiana, o homem tem um valor por ser uma característica inerente ao ser humano, pela sua capacidade de forjar seu próprio caráter, de determinar o seu próprio modo de viver e de agir. Então, moralmente, é um dever das pessoas respeitar os mais vulneráveis.
Rawls respeita o caráter de sermos livres e iguais pelo status moral do ser humano, comprometido com a imparcialidade quanto às preferências de cada um. E os críticos do contratualismo hipotético, do Hobbes, Locke, Rousseau, eles também vão criticar o contratualismo de Rawls, né? Porque para eles não faz sentido pensar em um contrato que na prática não foi firmado por ninguém, né? Quem é que assinou esse contrato? Onde foi registrado? Como é que você vai pensar quais seriam as condições ideais de um contrato hipotético? E aí eu vou fazer mais uma provocação aqui para o professor Fábio e depois retomo para partir para o final do capítulo 1. Né? A gente sabe que o senhor produziu um artigo sobre o poder constituinte originário e a teoria do Rawls. Então, a gente faz a seguinte pergunta: como é que se dá essa relação entre o contratualismo como base da teoria e a noção de posição original? Te passo de novo a palavra e depois continuamos. Obrigado, Marta. Bom, eu fui anotando aqui algumas questões, vou até talvez antecipar algumas delas, né? Queria começar até com depois eu vou chegar nesse ponto, Marta, mas queria começar até com uma ideia que foi evocada por alguns professores aí no início, que é a ideia estamos vivendo uma crise da democracia liberal, talvez como a conhecemos, né? Mas isso me traz o seguinte questionamento: será que a gente vive uma crise da democracia ou será que a gente está pouco comprometido com ela? Né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, no liberalismo político do Rawls e a preocupação com o pluralismo, ali ele está lançando as bases. Olha, se a gente quer viver numa democracia em que cada um pode ter a liberdade de ter sua crença, de ter seus valores pessoais, de viver ou doutrina religiosa, valores filosóficos. Então, a gente precisa viver num mundo que aceita que existe uma distinção entre razões públicas e razões parciais, né? E razões dogmáticas específicas e particulares, né? E muitas vezes, quando a gente coloca, por exemplo, o debate jurídico que aconteceu no Supremo Tribunal Federal há algumas semanas, né, sobre a questão religiosa, a gente vê, na verdade, que o embate se dá justamente, muitas vezes, porque certos atores sociais não aceitam cindir esse tipo de pressuposto de sua prática institucional pública, né? Quando o Rawls coloca que a Suprema Corte é o foro, não vou lembrar exatamente a expressão agora, mas é o foro onde a razão pública mais deve falar, é porque ele está colocando, olha, ali vamos colocar aqui em termos de informática, mas a Suprema Corte é o firewall do sistema democrático. Na hora que o sistema democrático falha, de algum modo, que é quando as questões constitucionais mais relevantes são levadas para o Supremo Tribunal Federal, é ali que a gente precisa ter uma instituição que a gente confia que não vai levar razões parciais em conta na hora de tomar sua decisão, porque se ela fracassar nesse ponto, significa que ela colocou a democracia em risco, né? Então, quando a gente pensa na questão da imigração na Europa, que é um problema clássico que tem sido debatido nesse contexto de crise da democracia, o problema de como a gente vai lidar com a pobreza, com as desigualdades econômicas, me parece que são problemas que, se a gente se comprometer com as instituições democráticas, efetivamente, eles têm solução, mas é preciso realmente que a gente honre esse compromisso, né? A gente, eu digo, como cidadãos, instituições e agentes públicos, enfim, todos os agentes que estão nessa vivência constitucional e democrática, né? Agora, voltando mais especificamente à sua questão, porque isso que eu estou falando também é uma ponta de resposta para ti, Marta. Quando o Rawls coloca um contratualismo hipotético em contraposição ao que o Gargarella coloca como uma espécie de contratualismo concreto na teoria do Rousseau, enfim, tem várias leituras teóricas aí sobre
se seria concreto ou não, o contratualismo do Hobbes, do Rousseau, né? Mas trazendo as categorias que foram colocadas aqui, em primeiro lugar, me parece que é uma crítica que não tem muito sentido na obra rawlsiana, porque ele, assim como o Habermas e o próprio Dworkin, eles são enquadrados como autores reconstrutivistas na filosofia. O que eu quero dizer com isso? O que é reconstrutivismo, né? Uma coisa é você pegar uma teoria, vamos pegar o contratualismo clássico, né, do Locke, do Hobbes, do Rousseau. Eles achavam ali, quando eles estavam construindo a teoria deles, eles realmente partiam do pressuposto que, ok, eu tenho um acordo inicial aqui, né, no estado de natureza, e dali derivam todas as condições para a minha sociedade. Então, eles adotam o quê? Uma postura construtivista. Eles têm uma teoria e postulam que a sociedade foi construída a partir dela, né? A partir daqueles elementos concretos em que eles afirmam na sua teoria. Outro exemplo é o utilitarismo, né? Eu acho que eu tenho uma sociedade boa quando ela é construída em torno desses critérios. Então, se eu vivo numa sociedade boa, numa sociedade justa, é porque ela observa esses critérios. Então, ela foi construída em torno daqueles critérios. O Rawls, o Dworkin e o Habermas, eles veem essas questões de uma maneira um pouquinho diferente. Eles vão colocar o seguinte, ok, nós vivemos nessa sociedade concreta, mas quais são os ideais a que esse tipo de sociedade aspira? Eu vivo numa sociedade que tem eleições, que tem direitos fundamentais, que tem um sistema específico de justiça criminal, de justiça do trabalho, de justiça civil e assim por diante. Mas, no fundo, quais são as aspirações morais mais elevadas que essas instituições têm? O que justifica do ponto de vista deontológico, e não do ponto de vista concreto? Porque do ponto de vista concreto, tudo que eu tenho é história. As coisas eram de um jeito no passado, depois mudaram para outro jeito, um país foi colonizado pelo outro, enfrentou determinadas guerras, alguém ganhou eleição, alguém perdeu eleição, alguém não gostou de ter perdido a eleição e tomou poder, e assim vai. Tudo que a gente tem é história. A gente não pode ter ilusão de que a história é determinada pela teoria. Não, a história simplesmente acontece. Muitas vezes acontece por motivos teóricos, mas como que a gente pode dizer a teoria que prevaleceu é A, se a gente não consegue nem entrar em acordo sobre qual é a teoria, por exemplo, do liberalismo, qual é a teoria correta do marxismo? Tudo bem, a gente pode até destacar uma determinada versão do marxismo prevaleceu em determinado momento, mas no fundo o que a gente tem, quem coloca isso muito bem é o cientista político Adam Przeworski, o que a gente tem é um conjunto de teorias que justificam posições de determinados agentes e, no fim das contas, o que prevalece é o confronto político dessa multiplicidade de visões, né? Mas o Rawls, o Habermas, o Dworkin vão pedir para a gente olhar, ok, vamos escapar da história. A gente vive aqui hoje, num determinado contexto. Como a gente justifica o que a gente tem hoje? E quando a gente apela para a justificativa, e é isso que o Rawls coloca como ponto de vista moral, e moralidade aqui a gente tem que entender no sentido kantiano, como o professor André Rufino colocou. Uma coisa são meus valores éticos, que são derivados da minha condição concreta. Eu tenho uma determinada história, eu tenho uma determinada postura quanto à religião, eu vivo numa determinada tradição cultural e assim por diante. E isso leva a que eu adote determinados valores éticos, que derivam da minha eticidade, do meu pertencimento a uma determinada comunidade. Mas isso não é moral para o Kant. Para o Kant, a moralidade ela vem de outro lugar, ela vem da racionalidade, de como nós conseguimos justificar princípios que devem ser observados por todos. E nisso, apesar do debate, né, entre Rawls e Habermas, os dois concordam fundamentalmente sobre essa natureza do debate político. O debate político é um debate moral, não é um debate ético, não é um debate a minha religião é melhor do que a sua. Não, ok, você tem sua religião, eu tenho minha religião, você tem sua história, eu tenho minha história, mas e aí, como é que a gente vai viver junto? Que princípios, que regras a gente vai ter que adotar para viver junto?
E quando eles adotam essa postura reconstrutivista, e aí que eu acho que o Rawls tem uma teoria do poder constituinte originário, que se a gente for pensar, a teoria do poder constituinte originário, ela padece do mesmo vício que essa visão concretista do contrato social, ela padece. Parece que, em algum momento, um grupo de pessoas se reuniu e decidiu, a minha sociedade vai ser assim. Só que não, né? Onde você estava na Assembleia Constituinte, eu não estava. Tinha ali um conjunto de deputados que derivaram de um determinado acordo, muita gente até critica a legitimidade do nosso poder constituinte originário, por assim dizer, por causa desse tipo de argumento. E, realmente, se a gente for analisar historicamente, constituições, aí eu vou falar de todas, inclusive da primeira Constituição Francesa, são frutos de circunstâncias políticas específicas. Você não tem uma teoria bonitinha, sistematizada, orientando o fruto os acontecimentos e dizendo, olha, seu país vai ser assim. Não, o que a gente tem são realidades concretas que se impõem pela força, para citar o Lassalle, dos fatores reais de poder. Né? Agora, ok, a gente vive numa determinada sociedade. Como ela se justifica? E aí é que eu penso que o Rawls tem uma teoria do poder constituinte originário que é imanente à prática democrática. Não é que a teoria do poder constituinte originário fundamente o que vai ser uma determinada Constituição. Não, ou seja, historicamente, não é como se eu tivesse um conjunto de pessoas que decide o que vai ser o futuro. Não, o que eu tenho é um conjunto de práticas institucionais e eu posso tentar, a qualquer instante, verificar se ela pode ser reconstruída em função de suas aspirações morais, moralidade entendida nesse sentido que eu coloquei. E se eu identificar esses fundamentos morais que orientam a minha Constituição, é daí que ela deriva sua moralidade, e não de um acordo ou de uma composição de poderes que existiam no passado e que fundamenta aquilo que a gente tem no presente e vai ter no futuro. Né? Me parece que essa é uma visão ingênua do poder constituinte, e ingênua em que sentido? Porque não é ingênua no sentido que foi mal construída teoricamente, não é isso. É no sentido de que pressupõe que nossas práticas institucionais podem ser reconstruídas a um momento só, que determinou tudo o que vai acontecer no futuro. Né? Quando o Rawls coloca essa ideia da posição original, ele está dizendo, ok, eu que estou fazendo um juízo moral concreto hoje, como que eu sei que minha atitude pessoal ou minha atitude institucional, enquanto um agente público ou um agente privado que está levando uma causa a juízo, como que essa minha posição pode se compatibilizar com a posição de quem estaria na posição original? Como que eu posso justificar uma posição concreta hoje em termos de uma fundamentação de uma ação política que que pode ser reconstruída em termos de uma posição de quem estaria naquela posição original? Essa, a meu ver, que é a contribuição do Rawls. Né? Ele vai levar a gente, ok, eu não posso pensar como alguém que está autointeressado, como alguém que sabe a posição concreta. Eu tenho que justificar a minha posição a partir de razões públicas que podem ser justificadas perante todos os outros cidadãos, pelo menos em princípio. Não quer dizer que todo mundo tem que concordar com o resultado da minha argumentação, mas sim que os fundamentos da minha argumentação são aceitáveis por todos. Aceitáveis no sentido, são passíveis de ser aceitos por todos. Exemplo, eu tento fundamentar que minha religião, digamos que eu seja um bandista, e eu tento fundamentar uma determinada prática do umbandismo a partir do direito à liberdade religiosa. Eu posso exigir de você que aceite o umbandismo? Não, mas eu posso exigir de você que aceite o princípio da liberdade religiosa. A partir daí, a gente vai discutir o que significa o direito à liberdade religiosa. Vocês percebem como é diferente a discussão? Eu não estou discutindo, olha, eu tenho direito a fazer isso porque eu sou um bandista. Não, isso que eu estou querendo fazer é tentar impor a minha visão religiosa sobre outra pessoa. Não é isso que o Rawls está dizendo. Ele está dizendo, uma argumentação, um debate público tem que ser resolvido com base em conceitos que são públicos, como a ideia de direitos. Né?
Pode continuar a exposição, Marta. Eu respondi aí como Sim, sua pergunta. com louvor. Retomou a apresentação aí na tela? Sim. Retomou, sim. Bom, então já encaminhando aqui para o final da apresentação, tem ainda mais 4 slides. O Gargarella, então, ele vai fazer uma análise sobre os traços distintivos da teoria da justiça. Ele começa destacando que o objetivo do contrato do Rawls é estabelecer os princípios básicos de justiça, ou qual seria a estrutura básica de uma sociedade justa. E ele faz isso encontrando a posição original, criando, a partir do véu da ignorância, procedimentos capazes de assegurar a justiça, assegurando e que aceite procedimentos imparciais para garantir equidade e colocar as pessoas em pé de igualdade, né? Então, definir as instituições, definir como as instituições importantes, e importantes são as instituições políticas, as que dispõem de recursos econômicos e sociais, como essas instituições distribuem os direitos e deveres fundamentais, dividir de um modo justo as vantagens provenientes da cooperação social. Então, esses são os objetivos do contrato na ótica do Rawls. O véu da ignorância, eu acho que muita gente já conhece, mas como a gente está fazendo a leitura bem cadenciada, estruturada do livro, ele basicamente ele apresenta hipoteticamente como é que as pessoas vão fazer para aceitar uma regra, né? Então, o véu da ignorância vai dizer, olha, hipoteticamente as pessoas não sabem a posição que elas vão ter na sociedade quanto aos bens primários, que são a riqueza, oportunidades, direitos, os bens primários sociais, né? Ou os bens primários naturais, talento, saúde, inteligência, cor de cabelo, cor de olho, enfim. As regras, elas são criadas racionalmente, e aí ele traz a regra maximin. Diante das incertezas quanto à posição do indivíduo na sociedade, a gente tem que escolher uma regra pensando o pior cenário possível, o pior resultado possível, porque isso nos traz uma posição conservadora. Assim, não são aceitas hipóteses, por exemplo, como a escravidão, né? Porque eu não sei quem vai cair nessa vala da escravidão. Cada pessoa deve ter um direito igual ao esquema mais abrangente de liberdades básicas iguais, que seja compatível com o esquema de liberdades que funcione para as demais pessoas também. Pelo princípio da diferença, as desigualdades sociais e econômicas deverão ser constituídas de tal modo que, ao mesmo tempo, espera-se que sejam razoavelmente vantajosas para todos e que se vinculem a empregos e cargos acessíveis a todos. Né? Aqui é só uma provocaçãozinha, essa imagem, que você não pode tratar diferentes de um modo igual, né? Mas esses princípios, eles também são aplicáveis somente a sociedades bem organizadas. E o que são sociedades bem organizadas? São aquelas que efetivam as circunstâncias de justiça, que promovem o bem-estar de seus membros, onde não há extrema escassez ou abundância excessiva de recursos, e onde as pessoas são mais ou menos iguais entre si. E todas são igualmente vulneráveis às agressões externas ou às agressões de terceiros. Né? Aí mais uma parte importante que o Gargarella vai extrair do livro do Rawls é o compromisso com a igualdade. As pessoas, elas não merecem ser beneficiadas ou prejudicadas por questões alheias às suas escolhas. Segundo, aí ele traz um pensamento de um outro autor, que é o Thomas Nagel, eu não sei pronunciar, se é Nagel, enfim,
Segundo o Thomas Nagel, há 3 fontes principais de desigualdades. As discriminações, seja por raça, sexo, crença, a classe e os talentos. Alguém deve ser prejudicado porque nasceu em uma família pobre? Essa pessoa deve ter menos oportunidades? Isso é diferente de você perguntar se alguém que decide não trabalhar quando ela tem todas as condições de trabalhar, isso é uma escolha dela, não foi algo imposto, que a pessoa não tinha nenhuma ingerência sobre isso, né? E ele chama isso de uma loteria. Essa loteria da natureza e os acasos levam alguns a uma vida mais confortável que outros. Para os libertários, isso não é cabível que a sociedade intervenha para tentar remediar essas diferenças da sorte, pois seria difícil estabelecer quais seriam os limites do intervencionismo. O Rawls ele se contrapõe dizendo que a primeira virtude de qualquer sistema institucional tem que ser a justiça. Então, tem que se encontrar qual é esse limite e tem que, sim, haver alguma intervenção para você reequilibrar as pessoas nessa balança das desigualdades. E com isso eu encerro a apresentação. Espero que eu tenha exaurido aí o capítulo 1. André, eu te devolvo a palavra agora. Ótimo, Marco. Muito obrigado, viu? Eu acho que está no momento da gente abrir para os participantes, de alguma forma, poderem fazer perguntas, né? Se alguém tiver algum questionamento ao professor Fábio Portela sobre algo que foi dito, né? Vejam que as implicações práticas na atualidade são extremamente relevantes, né? O professor Fábio Portela tocou em vários pontos que diz respeito ao momento atual que nós estamos vivendo. Então, fica aberta a palavra. Se alguém quiser fazer alguma questão, viu? Acho que o Tiago já levantou a mão, né? Tiago, você quer? Boa noite, professor. Boa noite, professor Fábio Portela. Da pós-graduação do IDP, viu, Fábio? Aliás, já está no mestrado, né? Comecei o mestrado. Começou no mestrado já. Então, parabenizar a Marta e todos os professores pela condução da reunião, muito boa, muito produtiva, deu para aprender bastante. E eu gostaria de provocar o professor Fábio numa questão que eu sei que ele lidou bem na sua dissertação. Eu queria falar sobre a questão da razão pública, né? E a relação disso com a própria neutralidade do Estado em relação à laicidade, né? Em relação ao teísmo, ao ateísmo, etc. Então, para isso, eu quero invocar o próprio Jonatas Machado, né? O professor da Universidade de Coimbra, que trata muito desse assunto, e ele confronta, né, essa questão da razão pública com as religiões, né? E ele defende que a própria questão da filosofia judaico-cristã, ela é a origem da própria dignidade da pessoa humana, da própria questão da liberdade, da igualdade. Então, em tese, a própria teoria da justiça teria a sua origem, os seus fundamentos na questão judaico-cristã. Então, como negar ou como excluir a argumentação ou as fundamentações religiosas do debate público, né, através dessa questão das razões públicas? Então, ele entende que essa questão da razão pública é uma visão caricatural, né, da religião, onde a religião seria uma espécie de algo cego, algo ausente de racionalidade, algo ausente de uma fundamentação lógica, né, algo que não poderia justificar nenhum pensamento lógico em si, né? Então, nessa questão, nesse ponto da crítica de Jonatas Machado, como combater isso, como eliminar essa argumentação do Jonatas Machado com base na própria teoria de Rawls, ou numa teoria posterior a Rawls, né? Então, por exemplo, eu lembro muito bem quando eu estava estudando a DPF 54, que é o caso dos fetos anencéfalos, né? Entraram como amicus curiae algumas associações religiosas, principalmente na questão do início da vida, para lidar com essas questões. E aí,
no voto do ministro Marco Aurélio, por exemplo, ele simplesmente desconsiderou a palavra dessas pessoas. Elas foram ouvidas como amicus curiae, mas numa espécie de representatividade folclórica, né? Porque as argumentações utilizadas com base religiosa em si não possuíam qualquer valor de fundamentação judicial naquele sentido, né? Então, assim, é uma questão mais que envolve mais questões do próprio direito e da própria política. Mas ele atenta que próprias questões políticas, próprias questões do direito, muitas vezes se confrontam com questões morais, lidam com questões morais, né? Então, por que as religiões deveriam ser excluídas dessas discussões morais? Porque você ter como fundamentação uma determinada religião não necessariamente implica numa dominação daquela religião, simplesmente uma adoção de uma fundamentação lógica advinda de uma religião. Então, isso acaba que gera uma hipocrisia, né? Ou uma falta de honestidade na argumentação. Porque nessa questão, por exemplo, do início da vida, aqueles que defendem o início da vida a partir da concepção, por exemplo, né, com base numa filosofia judaico-cristã, eles teriam que usar argumentos do próprio direito, ou do próprio argumentos políticos, normativos, etc., para camuflar a sua opinião religiosa, que é o que define a visão de mundo, né? Então, a visão de mundo das pessoas, ela é definida pela religião, na grande maioria das pessoas. Então, como você excluir aquilo que fundamenta a visão de mundo daquela pessoa do espaço democrático, né? Então, como lidar com isso tudo sem que se perca essa neutralidade do Estado em relação às religiões, né? Sem ferir a própria laicidade do Estado. Então, é isso. E agradeço desde já, professor. Obrigado. Bom, Tiago, muito obrigado pela pergunta, que é, de fato, muito instigante e é essencial no pensamento do Rawls. Eu gostaria até de começar a resposta sinalizando com o título do primeiro livro dele, né, uma teoria da justiça. Em inglês, A Theory of Justice. Vocês já pensaram por que esse uma teoria da justiça? Porque o Rawls, inclusive tem alguns artigos que foram escritos sobre essa questão, né? Porque o Rawls ele queria colocar a teoria da justiça dele não como a teoria definitiva sobre a justiça, e sim uma teoria que deve ser debatida na esfera pública. Então, desde o início, ele procura evitar essa ideia de imposição de uma visão racional sobre outras concepções de justiça, sobre outras concepções de bem. Ele quis, para usar a mesma expressão dele no liberalismo político, no próprio Teoria da Justiça, ele reformula, é uma maneira interessante de você ler o livro, que logo eu não lembro agora se é na introdução no capítulo 1, ele coloca que, olha, se você quiser entender o cerne da teoria, você lê esse capítulo, aquele outro. Se você quiser se aprofundar mais sobre o ponto tal, você lê esse capítulo aqui. Então, ele mesmo dá um guia de leitura, porque o livro é quase que uma sequência do raciocínio dele. Ele vai mostrando a todo instante como ele mesmo foi reformulando a sua própria teoria da justiça, né? Isso para dizer o quê? Que o modo como ele constrói sua filosofia é, desde o início, uma tentativa de utilizar a ideia de razão pública em defesa dos seus argumentos, né? Quando você colocou muito bem a ideia de razão pública como a ideia de neutralidade do Estado, ela precisa ser interpretada dentro do pensamento rawlsiano, principalmente aí depois dos debates que ele teve com os comunitaristas ao longo da década de 80, e que levou ele a escrever o segundo livro, que é o Liberalismo Político, né? A segunda grande obra dele, que é justamente o debate sobre o que ele chama de doutrinas abrangentes, que é, ok, como eu posso fundamentar a legitimidade do Estado, né, e das discussões públicas frente a um país, vamos colocar nesse termo, né, a um Estado
que vive em condição de um pluralismo de crenças e do que ele chama de doutrinas abrangentes, que aí entra de tudo, entra doutrina religiosa, aspectos culturais, aspectos étnicos e por aí vai, né? Essas diferenças relativas a crenças. Né? Como que eu justifico epistemologicamente a democracia de um Estado frente a essas racionalidades parciais, né? E aí ele traz a ideia, um conceito novo que não existia antes na teoria da justiça, que é a ideia de consenso sobreposto, que o professor Rodrigo Kaufmann invocou ali de alguma maneira quando ele apresentou a postura do Rawls como uma postura pragmatista, né? O que seria esse pragmatismo? É a ideia de que, ok, eu reconheço que minhas instituições públicas estão em um contexto onde os cidadãos estão divididos por diferenças irreconciliáveis sobre sua religião, sobre seu modo de viver. Como a gente poderia fundamentar esse Estado? E aí ele, de novo, retoma aquela ideia da posição original, das constrições das circunstâncias da justiça, aquela coisa toda que a gente já discutiu extensivamente, e ele vai dizer, olha, os cidadãos, nessas condições, eles aceitariam o princípio, aí ele evoca de novo o princípio da prioridade do justo sobre o bem, só que construído da seguinte maneira, né? Agora a preocupação dele não é mais o utilitarismo, e sim o comunitarismo. Se na teoria da justiça ele tinha como inimigo o utilitarismo, a gente pode dizer que o inimigo teórico do liberalismo político é justamente o comunitarismo, né? Que é o quê? É a visão de que a vida política de uma sociedade é estruturada a partir de um determinado conjunto de crenças culturalmente determinadas, né? E ele vai dizer o seguinte, não, o que legitima a democracia são princípios universalmente válidos, mas que o que significam esses princípios é dado justamente pela estrutura do equilíbrio entre as visões dadas pelas doutrinas abrangentes na sociedade, que fundamentam, a partir quase que uma visão modular, né? Que fundamentam, já eu volto nessa ideia de modular, que fundamentam dentro de suas visões parciais a aceitação do Estado democrático de direito, dos princípios de justiça que orientam esse Estado. Então, por exemplo, um católico poderia aceitar a ideia de liberdade religiosa a partir de determinadas ideias que se estruturam no próprio catolicismo. Um ateu poderia aceitar a mesma ideia de liberdade religiosa a partir de um conjunto de ideias que podem ser reconstruídas dentro da sua filosofia mais, digamos, humanista, enfim, uma descrição mais simplificada aqui, né, da postura ateísta. E assim por diante, ou seja, os direitos fundamentais eles se encaixariam como módulos dentro de cada visão religiosa. E ele se defronta com justamente esse aspecto que você colocou muito bem, Tiago, a partir do professor Jonatas Machado. Peraí, então, dentro da visão rawlsiana, as religiões não poderiam participar da esfera pública? De modo algum, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, por exemplo, ele, não tem a menor dúvida, ele rechaçaria o veto de religiões como amicus curiae numa determinada discussão que, de algum modo, diga respeito a elas. Por exemplo, o caso do aborto de anencéfalo. O que o Rawls diria é o seguinte, ok, você pode participar e, como partícipe do debate público, você pode até apresentar suas razões religiosas. Ok, você acha que a origem da vida é desde a concepção, você quer citar a Bíblia, tudo bem. Como alguém que participa do debate público, você pode apresentar essas razões. O que não pode acontecer é que as instituições públicas decidam com base nessas razões. Então, se, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal decidisse, ok, eu vou aceitar o argumento dessa entidade protestante, por exemplo, porque ela demonstrou ter razão quanto ao direito à vida aqui. Só que ele vai ter que trazer uma razão de ordem pública. O que eu quero dizer aqui? Ele vai ter que fundamentar no direito à vida constitucionalmente assegurado ou a partir de uma argumentação concreta, dizer, olha, nesse caso, o direito à vida prevalece sobre o direito à liberdade da mulher, o direito à autonomia, enfim, outra consideração. Mas esse debate, quando colocado em torno de direitos, ele está estruturado em torno de uma racionalidade pública. O que o Estado não pode fazer, o Supremo Tribunal Federal dizer realmente,
Deus criou a vida a partir de tal momento, e então é a partir da concepção que a vida está protegida, e por isso eu vou assegurar que a mulher não possa fazer o aborto de feto anencefalo. Isso seria um absurdo, né? Aí você coloca, a partir da visão do professor Jonatas Machado, né? Mas a teoria da justiça do Rawls pode ser remetida a uma concepção judaica de justiça. O próprio Rawls, ele não negaria isso. Agora, de novo, a gente está retornando aqui àquela fundamentação histórica das instituições. Uma coisa é dizer, olha, as instituições tiveram um começo lá atrás, e aí realmente teve uma estrutura burocrática criada pela Igreja medieval, que levou a uma racionalidade política de tal jeito, de tal maneira, e o Thomas Moros fez tal teoria que tem pé na razão, e, enfim, então, por isso, o Estado Democrático de Direito tem raízes católicas. Ok, ele tem raízes cristãs, mas tem raízes marxistas, tem raízes liberais, tem raízes... Como é que você vai dizer qual é a raiz que efetivamente deu origem ao Estado Democrático de Direito? São todas essas. O que o Rawls está pedindo para você, para que a gente reflita, ok, quais são os fundamentos universais que legitimam esse Estado? E aí não tem nada a ver com o catolicismo. Por quê? Porque eu posso evocar ao que ele coloca como razões independentes. Elas podem ser modularizadas para caber em determinadas visões religiosas, ou até científicas, ou outras doutrinas abrangentes, mas não, o fundamento dele é outro. É um fundamento autossuficiente, não? Um fundamento que se autofundamenta em razões públicas, né? Eu acho que são essas as respostas que eu daria a partir da teoria dele. No caso do feto anencefalo, eu até acho que o Supremo Tribunal Federal poderia ter recorrido poderia ter fugido desse argumento do direito à vida, e evocando até um pouco de novo. Gostei de você, Rodrigo, do que você falou sobre o pragmatismo, mas ele poderia ter colocado o seguinte, ok, eu não preciso discutir o início da vida, eu posso discutir a partir de quando o direito à vida efetivamente é garantido no estado gravídico. Será que ele é garantido desde a concepção ou não? Mas eu não preciso entrar no debate sobre o que é o direito à vida ou quando a vida começa. Eu posso entrar num debate puramente normativo para dizer, olha, o direito à vida garantido na Constituição só protege a vida a partir daqui, a partir de 3 meses, a partir de 2 meses, a partir de 5 meses, ou qualquer outro critério. Tentar ali encontrar argumentos para sustentar a posição, né? Mas, enfim, aí é outra questão. Mais do que respondido, hein, Tiago? Muito bom, né? Muito obrigado, professor. Tiago, eu sei que você está estudando sobre isso, né? Inclusive o seu trabalho de pós-graduação, tem um artigo do Rawls, que já é do final da década de 90, então já traz todas as novas considerações que ele fez, né? Chama The Idea of Public Reason Revisited, que é a ideia de razão pública revisitada, que ele faz uma reconstrução, inclusive trazendo um pouco das críticas e dando razão a alguma delas, aí você pode encontrar lá. Pessoal, e professor Fábio Portela, como nós já estamos aqui adiantados na hora, né, já são quase 19 horas, e as nossas reuniões costumam ter em torno de 1h30, 2 horas, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Mas já fica o convite, viu, Fábio? Já fica o convite para você vir nas nossas próximas reuniões. Fique à vontade. Eu acho que a reunião de hoje foi excelente e demonstrou que, de fato, nós vamos precisar de mais muitas reuniões para a gente conseguir debater todas as repercussões que essa teoria da justiça, do John Rawls, tem ainda nos dias atuais, né? Inclusive as repercussões práticas delas. Então, se tudo der certo, né, inclusive em termos de agenda, o professor Roberto Gargarella estará conosco em junho, né, no dia 11 de junho, e aí nós vamos poder fazer uma continuidade desse debate com base na obra dele e, obviamente, com base na obra da teoria da justiça e do liberalismo político, além dos outros diversos, né? Acho que a gente viu que, dentro da discussão, as outras obras do Rawls acabam aparecendo. E obras de outros autores também, né? Enquanto vocês falavam ali, eu fui buscar aqui a
a obra do Dworkin, né? Taking Right Serious, em que um dos capítulos aqui é basicamente, escrito na década de 70, né? Basicamente ele buscando na obra do Rawls toda a concepção que ele vai utilizar na teoria dos direitos dele. E é justamente o capítulo em que ele introduz esse termo, né? Levar os direitos a sério. Né? E aí ele diz em várias partes aqui, levar os direitos a sério só pode ser com base numa teoria deontológica baseada na teoria da justiça do Rawls. Ou seja, vamos ter muita coisa para discutir ainda nas próximas reuniões. Tá? Então, eu vou agradecer ao professor Fábio Portela, né? Foi uma grande honra e um grande prazer para nós, do grupo do Observatório Constitucional, ter a sua ilustre presença aqui, acho que foi ótimo. Tá? Agradecer também a presença dos demais professores, o professor Fábio Quintas, Rodrigo Calco, Marcelo Casseb, inclusive falar também da presença do professor Fernando Miranda, né, que esteve aí há todo tempo nos escutando. Professor Fernando, tudo bom, Fernando? O professor Fernando é professor do mestrado do IDP também, professor da graduação. Tá? E, obviamente, agradecer a Marta, né, a nossa pesquisadora, que também já é doutora em outra área, mas já está também entrando na pós-graduação em Direito, e acho que fez uma excelente exposição aí pelo menos desses conceitos básicos. Né? A gente vai começar com os conceitos básicos da teoria da justiça, e depois vamos a fundo, tá? Até chegar na própria ideia de razão pública, viu, Thiago? Depois a gente vai voltar nisso ainda, mais para frente, quando a gente for falar sobre a obra do liberalismo político. Tá? Então, se ninguém tiver mais nada a falar, eu vou só passar para as considerações finais do professor Fábio, para a gente poder encerrar. Tá bom? Eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade, o convite novamente do IDP, dos professores André Rufino, Rodrigo Kaufmann, Fernando Miranda e também o professor Fábio Quintas, né? Como eu disse, em diferentes momentos da minha trajetória acadêmica, vocês todos fizeram parte aí de algum elemento ou outro, né? Então, é até uma revisitação da minha história pessoal, né? De algum modo, mas eu queria realmente agradecer a oportunidade de falar num evento tão importante, porque nesse ano a gente está comemorando aí os 50 anos da teoria da justiça e os 100 anos do nascimento do Rawls, né? Então, é um momento importante para todos aqueles que enxergam na teoria da justiça dele, no mínimo, um motivo para reflexão, né? Ainda que não se endosse, enfim, mas é um autor que, como eu ressaltei antes de tudo, ele privilegiava justamente o embate político, né? Ele queria colocar, olha, ok, aqui é a minha teoria, debatam sobre ela, se eu não tiver razão, tudo bem. Né? E ele mesmo, quando a gente coloca, vou encerrar, não vou me estender muito aqui não, Rufino, mas ele mesmo, até para dar uma linha de pensamento para vocês seguirem na próxima reunião, né? Mas ele mesmo, em todo instante, na década de 80, 90, até o último livro dele, né? Dentro da linha da teoria da justiça, o Justiça como Equidade, uma reformulação, a todo instante ele está reconstruindo a própria teoria da justiça, né? Então, a ideia dele é sempre debater consigo mesmo e com os outros. Então, o Habermas o criticou, ele faz um trabalho teórico intenso para tentar incorporar aquele pensamento, tentar incorporar as críticas do Dworkin a ele, por mais que Dworkin seja realmente um autor que escreve dentro do horizonte político que o Rawls colocou para a filosofia política, mas ele também tem suas críticas, agora são críticas de varejo, né? No grosso, quando a gente pega no atacado dos fundamentos filosóficos, aí eu imagino que está todo mundo do mesmo lado, do lado da democracia, do lado dos direitos humanos, do lado da possibilidade do dissenso em uma vivência democrática. E eu acho que até nesse momento de agressividade política, de polarização, né? Eu acredito que recuperar um pouco desse espírito filosófico e cívico é muito importante para todos nós, e principalmente para quem está ou na condição de professor, na condição de graduando, ou mestrando, ou doutorando, enfim, em qualquer condição aí na área jurídica, né? Porque são esses ideais que realmente estão encarnados em toda a tradição jurídica do direito democrático.
Bom, com essas palavras eu me despeço, agradecendo novamente ao IDP e aos professores pelo convite. E contem comigo aí para os próximos eventos. Vou participar com certeza, porque o debate é de muito alto nível. Um abraço. Obrigado, professor Fábio. Boa noite a todos, então, né? Infelizmente. Um abraço. Um abraço. Bom final de semana a todos.